Salve família vascaína, tudo bem com vocês? Benjamin Júnior de volta aqui na área para mais um videão para o canal Vascaíno Júnior, o canal que mais cresce nesse Brasil. Chega chegando aí, galera, ó, deixando aquele like já no início do vídeo, porque ajuda a divulgar esse vídeo aqui para mais vascaínos. Caso esteja chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá? Nesse canal aqui, são 2 vídeos todos os dias, tá bom? De manhã, à noite, falando tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão e trazendo opinião, tá bom? Seguinte, galera, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, mas para trocar uma ideia mesmo aqui, expressar alguma opinião sobre algumas coisas. Claro que vamos primeiro noticiar o que tem que ser noticiado de maneira rápida, tá bom? Ontem o Vasco classificou na Copinha, um jogaço, venceu por 5-3 o Urubu de São Paulo, depenadíssimo, tá bom? Só golaço, destaque pro gol do André, né? Cruzamento do Zucarello, incrível. O Zucarello ontem fez 2 gols e essa assistência que foi o lance mais bonito. Eu acho que o gol não tem como falar. Plasticamente foi um voleio, quase uma bicicleta, mas foi uma coisa, pegou muito alto, foi uma coisa linda. Tá? O gol do ano, com certeza aí. Tá bom? Então o Vasco agora pega o Corinthians, né? Que eliminou o Ituano nos pênaltis ontem. E o jogo tá marcado para domingo às 16 horas, mas o Corinthians entrou com um pedido, um apelo à Federação Paulista de Futebol para colocar esse jogo às 11 da manhã, tá? O motivo é bom senso, porque o time profissional do Corinthians vai jogar às 18h30. Sinceramente, não sei a quem beneficiaria, porque o Corinthians está mais cansado que o Vasco. Primeiro porque jogou depois que o Vasco e ainda teve uma disputa de pênaltis, né? Então pode ser que aí tá antecipando. Então assim, acho que não vejo nenhum problema em jogar às 16 horas e jogar às 11. Eu preferiria que o jogo tivesse às 16, né? Porque a gente já emendaria 2 jogos na sequência. Se bem que não, né? Olhando como torcedor é bom, mas eu como youtuber não tem como, porque aí vai acabar a copinha, como é que eu faço? Mas tem meia hora, dá pra fazer. Não, deixa às 16 mesmo, porque aí dá pra fazer um pós-jogo da copinha e um pré-jogo do Carioca, tudo emendado, né? Já economiza tempo aí. Tá bom, galera? Então, domingo, né, às 16 horas, tá marcado para 16, mas pode ser que venha para as 11 horas da manhã, domingo, Vasco e Corinthians pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, tá beleza? Vasco amanhã pega o Boa Vista, né, às 19 horas em Bacaxá, e a novidade será Puma Rodrigues, né? Já que o Paulo Ricardo, o Paulinho, lateral, foi convocado para a seleção sub-20, que vai disputar o Sul-Americano, então o Puma já vem para o jogo também. Então é mais um, né, do time principal que está vindo aí. Tá bom, galera? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui antes da gente entrar no assunto principal, tá? Tá falando aqui ainda do Brian Rodrigues, né? Que agora o América do México quer 10 milhões de dólares, né, cara? Quase 60 milhões de reais aí. O Vasco não tem essa grana. O Vasco ofereceu 5, né? Pagar 30 milhões. O Vasco não tem essa grana, não, tá? Então, de repente, o Vasco paga aí 5 milhões por 60% do passe, né? O que você acha? Ainda dá para negociar aí, né? O Vasco vai ter que fazer isso, tá bom? E é por falar em dinheiro, galera, que eu queria hoje trocar uma ideia com vocês sobre isso. Na capa do vídeo eu coloquei aí, se não vender, não paga as contas. E essa é uma tônica que a gente vem sofrendo há muitos e muitos e muitos anos, né? Por décadas aí, para te falar bem a verdade, né? O Vasco se torna refém de si mesmo. Acaba tendo que vender jogadores para pagar as contas, mas o problema é que não consegue vender os jogadores, né, com um preço que realmente eles valem, né? Acaba sendo dinheiro de pinga, né? Para te falar bem a verdade, né? Vendemos já Coutinho, né? Douglas Luiz, o Paulinho, Matheus Vital. O Matheus Vital, ele foi vendido, não deu nem 10 milhões de reais, mas foi por uma dívida que o Vasco tinha com o Leite, né? Como é que é o nome dele, cara? É o empresário, Carlos Leite, né? Carlos Leite, gente. Enfim, né? E isso vem de maneira corriqueira acontecendo durante os anos, né? Eu tava outro dia vendo aqui, né? O Palmeiras vendeu o Endrick, cara, 400 milhões de reais. O menino lá, como é que é? O Estevão, mesmo valor.
Lázaro, aí tem outro agora também que tá indo agora. Eu falei, pô, só desses três jogadores que o Palmeiras vendeu, comprava a SAF do Vasco. Olha pra você ver o rombo, o buraco que o Vasco se meteu. A gente tá falando que o Palmeiras fez três vendas aí que vale um Vasco da Gama, a SAF do Vasco da Gama. Não tô falando da história não, tá? Tô falando do valor de mercado da SAF do Vasco da Gama, tá? Não adianta falar, mas foi 777, o Vasco vale muito mais. Claro que o Vasco vale muito mais, gente. O negócio é que na atual situação a gente não consegue vender. E são por dois motivos. Primeiro, o nosso desespero. A gente tem que vender porque tem que vender, porque senão a conta não fecha. Na hora que você faz um orçamento de um clube, aonde você fala, ó, a gente tem que vender 150 milhões em jogadores para bater o orçamento. Já tá errado. Já tá errado. Eu acho que essa conta aí tem que ser consequência, tá? Você não tem que planejar. Claro que você precisa vender jogador, mas assim, eu acho que o planejamento esportivo de um clube, se você tem um craque, é ele performar e te retornar primeiro esportivamente, né? Se tornar um ídolo, fazer 2, 3 temporadas aí marcantes, né? Se o cara for realmente bom, como o Santos fez com o Neymar. Neymar ficou e ganhou Libertadores. E o Neymar já tinha proposta para sair há muito tempo. Conseguiram segurar o Neymar até onde deu. Aí foi quando ganhou a Libertadores, ganhou a Copa das Confederações, e aí que o Neymar foi pro Barcelona, né, para jogar a temporada 13/14, a partir daí, tá? Então, de fato, a gente não tem esse retorno esportivo. O Coutinho, o Eurico Miranda vendeu ele, ainda era menor de idade, ele jogou no Vasco esperando completar 18 anos para sair. A mesma coisa o Paulinho. O Paulinho agora, que tava no Atlético Mineiro, foi pro Palmeiras, né? Então, assim, a gente fica muito carente disso. Mas é a consequência, você não tem o dinheiro. Você tem que honrar os compromissos, pagar as dívidas, né? Pagar o jogador, pagar salário. Então fica difícil, fica realmente difícil. Né? Fica uma coisa insustentável. Não tem como a gente respirar, né? Se você não tiver um dinheiro, para poder tu rodar tuas contas sem a necessidade de vender nenhum tipo de jogador. E o Vasco é isso. O Vasco é isso, tá sem dinheiro. Eu não tô querendo entrar na situação aqui da venda da SAF. Eu apoio demais da conta que o Vasco seja vendido, tá, para uma SAF responsável e tudo mais. É o melhor modelo? É o que eu acho? É o que eu entendo que é o melhor? Não é. Não é. Pra mim, eu queria estar igual o nosso rival, o Flamengo e o Palmeiras aí, ó. Sem SAF e nadando em dinheiro. É o melhor. Sabe por quê? Porque quando você tiver aqui, ó, opa, a gente teve um superávit aqui, porra, dá pra comprar um Messi. Tu vai lá e compra o Messi, meu. Dadas as devidas proporções, tá? Não quero enlouquecer vocês, não. Agora, a empresa é feita pra dar lucro. Pô. A empresa é feita pra dar lucro. Então, se dá pra comprar um Messi, não, então vamos outro aqui, né, outro aqui mais tranquilo, vai o Rames Rodrigues, tá? Porque assim, eu entendo que o objetivo da empresa, a gestora da SAF, não é ser campeã de tudo. Talvez ser campeã de tudo vai ser consequência de uma boa gestão, de montar um time bacana, mas tem que dar lucro, gente, tem que dar lucro. E claro que no mercado sul-americano aqui, como a gente ainda é inferior e muito ao europeu, dá sim para você montar um bom time, ser campeão e depois você desfazer desses jogadores e mandar para a Europa. E aí você ser campeão, continuar sendo campeão com um time inferior aos dos europeus, né? Então você aí onde rola que você tira um pouco da lucratividade. Agora o que me preocupa é que o pessoal está enlouquecendo com salários aqui. Jogador, cara, meia boca tá ganhando 1 milhão. Entendeu? Então, assim, tá uma coisa de louco, tá uma loucura total. Mas vamos voltar pro assunto aí das vendas, tá? Então, o Vasco, esse ano, ele tem projetado no orçamento dele, no orçamento de 500 milhões de reais, só que precisa vender jogadores, né? Eu coloquei alguns aí que a gente já sabe que já estão engatilhados, né? Que é o Orexano, né? Esse aí já, se o Vasco ainda não recebeu, deve receber, eu acho que já até recebeu, né? Quanto é que foi? Ficou por 18 milhões de reais, né? Ficou só por isso mesmo. O Vasco só recuperou o dinheiro, foi um pouco a mais. O Cleiton são 3 milhões de euros. Então, o Vasco vai recuperar também o dinheiro investido, né? O Capasso, o Vasco vai estar acho que por 11, 12 milhões de reais,
tá? Então vai recuperar um pouco a mais do que pagou. Só que a gente teve um deságio no Léo Pelé, que foi de 16 para 12. Tô falando desse ano, não quero voltar atrás não, porque a gente fez até algumas vendas interessantes, como do Pedro Raul, né? Mas não quero voltar nesse balacobaco aí não, tá? E o que nós temos hoje do time principal, o Ryan certamente vai ser vendido. Esse aí não tenha dúvida nenhuma. Isso aí tem proposta. E tem outros dois aí. Eu coloquei só o Piton na capa, mas ainda tem o Matheus Carvalho também, que tem mercado, é muito jovem e tem mercado aí. Tá? Fora os meninos da base, não tô nem falando da base. Com essa copinha aí, Zucarello, o Euder, o Breninho, o goleiro. O goleiro é porque a posição não é tão, né, tão assim, preterida, né, pretendida, né? Como é que é o nome, rapaz? O Alegria, né? Tá na base, ele joga muito bem. E temos outros aí, o Paulinho, o lateral direito, tá? O Bruno Lopes, né? Que não jogou as duas partidas bem do principal, mas na base era artilheiro. Léo Jacó, André. Então tem aí uma galera aí que tá pedindo passagem aí. Se o Vasco precisar, vai ter que vender. Tem que garantir as contas pagas. Tem que garantir salário. E outra, uma coisa que nenhuma gestão fez até hoje, espero que essa o faça, tá? Ainda não fez, existe um plano aí, vamos ver, que é o quê? Atacar a dívida. Cara, eu acho que deveriam estipular uma lei lá no Vasco que o presidente ele tem que ser proibido em aumentar, em endividar mais o Vasco, tá? Como assim? Pô, vai lá, se você entregar o teu mandato com a dívida maior do que tu pegou, tu tem que ser, no mínimo, expulso do quadro de sócio do Vasco. Ponto, velho. Você não pode nunca mais pisar em São Januário. Entendeu? São Januário que eu falo assim, na diretoria, se tu quiser ir assistir o jogo na arquibancada, não tem problema nenhum, tá? Mas esse cara não pode ser gestor do Vasco de jeito nenhum. Porque como é que assim, cara, a gente vem desde o ano 2000 e tudo começou no ano 2000, tá? Não adianta você falar quem é mais novo, quem não se lembra. Em 2000 o Vasco mijava dinheiro. O Vasco tinha um projeto com a Nations Bank, tá? O Vasco tinha um projeto olímpico. Não era só o time não. Pra tu ter ideia, o time do Vasco, você tinha Elton, você tinha Jorginho, Júnior Baiano, Mauro Galvão, Gilberto na lateral esquerda. Gilberto depois foi pra Copa de 2006. Você tinha Amaral, Nasa, não, Amaral e Felipe no meio-campo, né? No cabe como os dois volantes. Felipe Maestro no Mundial foi para o meio-campo. Aí você tinha Juninho, Pedrinho, Ramon Menezes, você tinha Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, né? Enfim, eu levei depois um pouquinho, mas no Mundial tava o Edmundo e Romário, tinha Viola no banco. Era um time de seleção. O Romário mesmo, no primeiro, inclusive tá bacana, viu? A entrevista do Romário com o Neymar, a primeira entrevista lá do canal da Romário TV, né? De cara com cara, se inscreve lá no canal do Baixola. Ele mesmo falou, dois times de Romário, o Romário, o grande Romário. Pode falar, e tem gente que detesta o Romário, que não é. Tô falando do jogador Romário. O jogador Romário, o cara falar pra mim que o Romário não era foda, esquece. Não tem nada de futebol, tá? O cara multicampeão, multi-artilheiro, cara que fazia 90 gols aí numa temporada, pô, pelo amor de Deus. E vamos lá. Então o Romário falou que jogou em dois times que eram sensacionais. Barcelona de 93 e Vasco de 2000. Ele não falou de seleção brasileira, jogou no PSV, jogou no Barcelona, enfim, né? Ele chega e fala e mete essa aí, tá? Então a gente vê que o Vasco em 2000 tinha isso aí. Aí tinha atletismo, tinha natação, o Vasco mandava para uma Olimpíada, a Olimpíada de 2000 mesmo. Metade da delegação do Vasco, do Brasil era do Vasco. Então era um projeto gigantesco, né, olímpico que o Vasco tinha. Pois aí foi aonde a gente cavou nossa cova. Né? A gente pensou grande, o Eurico pensou grande, gigante, só que não era sustentável. Tá? O Vasco até hoje deve atleta de basquete, atleta de vôlei, atleta de salto com vara, atleta do salto do nado sincronizado. Um monte de gente aí o Vasco deve. Tá? E isso asfixiou e aí refletiu aonde? Se você fechar o basquete, a gente vai ficar triste, mas tá bom, só fechou o basquete. Fechar o futsal. O futsal do Vasco era o time campeão do mundo, cara. Manel Tobias e o caralho. O basquete também chegou a disputar com o San Antonio Spurs.
né? O basquete do Vasco, com Vargas, né? Tal, o Larry Bird, não, pô, Larry Bird, esqueci o Charles Bird. Larry Bird é o lourão, né, lá americano, né? Também o Charles Bird é americano também, mas é Charles Bird. Então o Vasco tinha um timaço, né? Em tudo o Vasco tinha uma excelência. Só que aí, quando começou, né? Veio aquela João Avelange, por causa inclusive do Gama, né? O time aqui do Distrito Federal, porque enfim, os caras inventaram uma média. Uma média ponderada para você rebaixar um time, né? Tinha a média dos últimos 3 anos. Eu sei que o Gama, nesse ano, ele ficou ali por último ali, mas não ficou em último, só que foi rebaixado por causa da média. Aí botou na justiça, virou um balacobaco. A justiça proibiu a CBF de organizar, e aí o Clube dos 13 organizou, com o aval da CBF, a Copa João Avelange, que é similar ao Campeonato Brasileiro, e o Vasco venceu aquilo ali, né? Só que o Eurico comprou uma briga com a Globo, né? Botou o escudo do SBT, e todo mundo sabe daquilo. Ponto. Dali pra frente, meu amigo. Inclusive, quem nunca assistiu a série A Mão do Eurico, vale a pena, tá? Pra quem gosta, pra quem odeia o Eurico, vale a pena, porque é um personagem do futebol. Tá? Aí, de lá pra cá, a gente só ladeira abaixo. Ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo. O futebol gritando por profissionalização e a gente na mesmice. Na mesmice, na mesmice, na mesmice. Chegou em 2008, a gente não resistiu, e aí a gente sabe que daí, a partir até hoje, a gente sofre, não consegue contratar jogador, tá? Esse ano ainda tá um pouco melhor, porque o presidente ainda entende um pouco de futebol, quer queira, quer não, apesar de tudo, apesar dos pedares. O 777 entrou, contratou um time, tá? Tem uma espinha dorsal e fez contrato de 3, 4 anos aí pra frente. A gente não comprava jogador, cara. Antes de comprar, o primeiro foi o Pedro Raul. A gente nem lembra. Não, depois teve o Palácios ali com o que o Salgado pegou empréstimozinho, comprou por 10 milhões de reais o chileno lá. Mas pelo menos esse retornou o dinheiro, tá? Então assim, a gente não comprava um jogador, acho que desde o Edmundo, cara, a gente não comprava, era só empréstimo mesmo, ou o cara tá fora, tá em término de contrato livre no mercado e vai lá. E só vinha refúgio, só refúgio. Era Muriqui, Escudeiro, era não sei quem, só refúgio. A gente nunca comprava. Então, quando a 777 veio, a gente comprou Pedro Raul, comprou Piton, comprou o Léo Jardim, comprou Puma Rodrigues. Não tô falando se pagou, não, tá? Aí já é outra história. Mas eu só sei que comprou e assinou contrato por uns 3 anos aí. Então comprou quem mais, gente? Comprou o Matheus Carvalho, né? Comprou o Jair e veio comprando. Comprou o Luco Orechano e veio fazendo esses movimentos aí, tá? Comprou agora o Esforza esse ano, comprou o João Vitor, o Adson, né? Teve que comprar o David. Então, pelo menos a gente não tem. Era uma característica do Vasco muito grande. Acabava o ano, debandava. Aí contratava 15 jogadores para a próxima temporada. Todo ano era a mesma coisa. Manda todo mundo embora, contrata outro time. Uma merda. Então nunca você tinha uma espinha dorsal. Então, dos males, o menor. De 23 para 24, a gente manteve uma espinha dorsal. E de 24 para 25, a gente manteve também a espinha dorsal. Então, você vai melhorando gradativamente. Eu acho que é isso que a gente não está enxergando. Todo mundo fala, meu Deus, o Vasco tá perdido. Cara, olha pro time do Vasco. Vamos escalar rapidão o time do Vasco aqui. Não tô falando se esse vai ser o time titular, não. Tô falando um provável, qualquer. Vamos lá. Léo Jardim, PH, ou Puma, tanto faz. Acho que o PH é melhor defensivamente. João Vitor e Léo Lemos, e Maurício Lemos. Piton. Olha esse meio campo. Segura. Jair, Paulinho e Tietê. Segura. Jair, Paulinho e Tietê. Tá? Coutinho. Paier e Verrete. Pô, cara, é ruim. Aí você ainda tem Adson que volta daqui a pouco, tem um David voltando daqui a pouco, o Vasco vai contratar alguém ali para as pontas ali, né? Tem o Brian Rodrigues, tem o Lloyd Augusto, a gente não sabe quem é que tá vindo aí, mas vai vir mais um, né? No meio campo aí você ainda tem Hugo Moura, tem Matheus Carvalho, tem o Esforza, tá? Na zaga, o Souza jogou bem, não tô falando que ele ainda vai, porque o adversário era muito ruim, então ele precisa ser mais testado, mas fez um jogo ok, pode ser, o cara sabe jogar bola, a gente precisa saber se ele vai conseguir performar. Ainda tem o Alex Teixeira, que terminou o ano bem,
né? Então a gente tem sim um time de futebol. A gente tem. Vai ser o campeão? Provavelmente não, né? Mas também não vou te falar que é impossível. O Carille, o mesmo Carille, nosso treinador aqui agora, foi campeão em 2017 com o Corinthians. Todo mundo chamando o Corinthians era quarta força, era não sei o que lá. Realmente um time que não tinha nenhuma estrela. Tinha ali o Jô, cara, que tinha retornado pesadão, não sei o que lá. Não tinha aquele grande craque. E foi campeão paulista e brasileiro naquele ano. O Palmeiras foi campeão brasileiro no ano anterior. Já com o Dudu, com o Gabriel Jesus, e aí vai. Então nós temos sim um time de futebol. Então o que pega pra gente era esse desmanche. Desmanchava, recontratava, desmanchava e recontratava. Tá? Então vamos voltar de novo pro tema central, né? Então o Vasco ele se apoia nessas vendas aí para poder continuar respirando sem asfixia. O que a gente espera de um investidor, né? E isso eu tenho, o Vasco tem que entender e amarrar bem o contrato de que o cara tem que atacar as dívidas. E eu acho que não pode fazer esses aportes assim anuais, não. A dívida tem que pagar mensalmente, cara. Porque se não pagou esse mês, opa, já acende a lanterna aí, meu amigo. Opa, tem um outro mês. Ah, eu vou esperar 12 meses para saber se o cara vai pagar ou não, né? Então não dá, cara. Que não tem dinheiro pra pagar, velho. Então paga, então compra aqui a SAF, ó. Mas ó, a dívida tem que ser atacada assim, 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 assado. Entendeu? Não pode deixar pra depois. Já entra, já que tu entrou, tá com o negócio aqui, já coloca aí, ó, 30% logo das dívidas, logo. Agora não. Os cara pegaram o Vasco com 700 milhões de dívida e entregaram com 1 bi e 100. E aí quem é que vai responder por isso? E ainda vem a Pachorra, Josh Wanders e o Steve Pasco querendo, questionando, porque agora, se bem que tá errado, tá, gente? Inclusive, isso aqui, ó, é matéria, o Conselho Deliberativo, né, através do João Richter, o conselheiro, ele pede explicações, porque o Alain Belaciano é presidente da Assembleia Geral, representa o Vasco, inclusive vai tocar a recuperação judicial caso ocorra, mas ele é cliente de vários credores do Vasco, então tá tudo errado. Tá tudo errado. Claro que existe conflito de interesse aí. Tá tudo errado isso aí. Tá tudo errado. Tem que se explicar mesmo. Não existe isso. Uma coisa ou outra coisa. Tu vai defender o Vasco ou tu vai defender teus clientes? Tá? Não adianta falar, mas é bom, porque olha só, a dívida aqui era 100, vai ser 80. Cara, pode ser, você pode ser o bom samaritano, mas tá errado. Isso não demonstra lisura do processo, tá? Voltemos. Então, galera, é só pra gente pensar, refletir, tá bom? De que é necessário a venda, mas é necessário um investidor e com um contrato muito bem amarrado, aonde ele ataque as dívidas desde a sua, como é que eu falo, a sua instauração como novo investidor. Tá? Tem que ser assim, ó. Foi aprovado, assinou o contrato, puf, já paga lá, sei lá, 20, 30% da dívida. Tá? Tem que pagar. E outra, não se pode mais aumentar a dívida. Começa a passar os relatórios aí, ó, mensais, trimestrais, semestrais da dívida do Vasco. Aumentou a dívida, chama, ó, tem que ir lá no Conselho Deliberativo explicar por que aumentou a dívida. Porque de repente não aumentou aqui, mas ó, semana que vem já tá pagando. Não sei, tá? Mas não se pode aumentar a dívida do Vasco. O Vasco tem que agredir essa dívida aí, sei lá, se daqui 20 anos, 30 anos a gente consegue ficar zerado. Acredito eu que antes disso. Entendeu? Se você fica no nível de Palmeiras, aonde você consiga vender os jogadores igual eles vendem, porra, 1 bilhão e 100, eles tiram em 3 jogadores, pô. 3 jogadores. E já falei, jogador, a venda de jogador não pode entrar como composição de receita. É justo, todo mundo faz isso há anos, mas eu acredito que não tem que entrar, porque você pode não vender, ué. Se não aparecer a proposta, eu vou vender de qualquer jeito? Não. Então, galera, é isso, é para refletir, tá bom? Tem essa grana entrando aí desses jogadores, tem um Ryan, tem um Piton, tem o Matheus Carvalho, tá? Espero que ninguém saia, a gente tem salários altíssimos, né? Só o Paê e Coutinho, se ficarem até o final do ano, são
12, são 18 milhões de reais para cada um, 36 milhões de reais de salário para cada um, fora a luva, fora a premiação, fora não sei o que aí, tá? Então é pesado, só desses dois, hein? Então é pesado, então a gente tem que realmente ver o que vai acontecer aí. Eu acho que o plano de recuperação judicial, ele é importante, mas desde que a gente ataque, mas tem que progredir, né? Eu espero do fundo do coração que a gente consiga um investidor, que ele seja honesto, que ele seja bom pro Vasco, tá? Não sou de soltar fogos aqui, ó, o grego, olha o italiano. Não, você não vai ver eu falando isso aqui não, gente. Tá? Às vezes na capa eu coloco ali, ó, o Marinac só depende dele, é para chamar um pouco de atenção para você vir aqui consumir o meu conteúdo, mas aqui na hora que eu estiver falando, olhando no seu olho, eu jamais vou levantar essa bandeira aí, tá bom? Galera, era tudo que eu tinha para falar, fique com Deus aí, hoje é sábado, tá bom? Amanhã tem dupla rodada do Vasco, né, Copinha e Campeonato Carioca, a gente vai estar chegando aí amanhã cedo, fazendo a preleção, trazendo tudo dos dois jogos lá de cara, tá bom? E aí vamos ver se o jogo vai ser 11 horas, se vai ser 16 da Copinha, de como é que vai fazer de pré-jogo, ou se vai fazer pós-jogo. Não prometo fazer essas lives de pré e pós, né? Não vou me comprometer porque eu tenho outras atividades ainda para dar atenção, tá bom? Mas fiquem ligados aqui, mantenha esse sininho de notificações aí aceso aí, bonitinho, tá bom? Quem quiser seguir, ó, gente, ó, tá aqui, ó. Vascaíno Júnior ali no Instagram também, é importante, porque lá eu também vou jogando os Reels e os Stories lá, indicando o que eu tô fazendo, tá bom? Então fique aí. Ah, outra coisa, só para agradecer vocês mesmo. A gente já hoje, cara, passamos dos 500 inscritos, gente. É surreal, 507 inscritos, dá para ver aí, ó. Nunca dá para ver aqui, né? Lá, nunca dá para ver, porque a luz... Opa, deu para ver aí, ó. 507 inscritos aí no canal. O canal ele foi feito dia 1º de dezembro. Então a gente tá aí com o quê? 48 dias, gente. Já tá com 500, né? Passando de 100 mil visualizações, mais de 1.000 horas públicas, né, de visualizações. Estou muito feliz e eu acho que o céu é o limite, tá bom, galera? Então vai lá, fiquem com Deus, a gente vai se falando. Até mais.